Olá, graça e paz de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o pastor Marcos, membro da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, que é responsável, pelo programa Novo Amanhecer. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus. E hoje eu quero partilhar com você um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15. Diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor o chamou e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Eu tenho refletido nessa palavra nesses dias. Estive falando recentemente numa igreja, na Igreja Batista Memorial de Petrópolis. Um abraço lá para o pastor Joelson e todos os irmãos e irmãs queridos ali daquela igreja, falando ali sobre a dificuldade em perdoar. E nessa reflexão eu tenho percebido, tenho aprendido que o contrário do perdão é a vingança. Quando eu não perdoo, eu acabo nutrindo no meu coração um desejo de vingança. E talvez esse desejo de vingança ele venha, historicamente, sendo passado para nós, por aquela lei antiga, chamada Lei de Talião, que era a lei da justa vingança, o olho por olho, o dente por dente, Se
cortar um dedo, tem direito a cortar um dedo também daquele que te feriu. Se machuca a sua mão, você tem direito de machucar a mão do outro, né? Se bate na face, tinha o direito de ir lá e bater na face também. Era chamada como a lei da justa medida, da justa vingança, ou seja, a vingança ela não podia exceder o mal que a pessoa havia sofrido. E talvez por causa disso nós internalizamos, né, essa cultura de que a nossa dificuldade em perdoar seja alimentada por essa vontade, por esse desejo que nós temos quando não perdoamos, de querer retribuir o mal que nos é feito, né? Então, o contrário do perdão é a vingança. Mas a vingança, ela faz com que a pessoa, né, que foi vítima dessa primeira violência, ela fique aprisionada nesse lugar da vingança. Então, para a vítima da violência, o perdão é o caminho para ela conseguir se libertar dessa prisão. Porque se ela não perdoar, ela não tem lugar, né, não tem saída desse lugar. E aí ela quer agredir, quer odiar, né, e agredir, odiar é reviver a agressão que ela mesma sofreu. Então, o perdão é a saída para a vítima poder reiniciar, continuar a viver e ir adiante. Nós somos seres sociais, somos seres gregários que precisamos uns dos outros para nos relacionar. E a vingança, né, o ódio, o ressentimento, ele acaba fraturando e rompendo com as nossas relações. Isso tem origem, né, na queda do homem, quando o homem decide virar as costas para Deus e ser senhor da sua própria vida, ele acaba fraturando e rompendo esse relacionamento com Deus. Mas ao romper esse relacionamento com Deus, ele também acaba rompendo o relacionamento dele com o seu próximo, né? Quando o Senhor aparece para Adão e Eva, né, Adão vira para o Senhor e diz: a mulher que tu me destes foi a quem me levou a pecar, me levou a te trair. Essa foi a palavra de Adão. Quando ele vai justificar o erro que ele havia cometido, ele vai e responsabiliza a mulher. Ou seja, o pecado, né, faz com que o virar as costas para Deus faz com que também nós acabemos nos distanciando uns dos outros. E distantes uns dos outros nós não conseguimos viver, nós não conseguimos nos relacionar. E para que nós possamos crescer, prosseguir e avançar nas nossas vidas, nós precisamos perdoar, porque se eu não perdoo, eu estou preso ao meu passado. Eu fico revivendo, né, rememorando, relembrando todo o mal que me foi feito, todo o mal que foi cometido contra mim, e eu não consigo me desprender desse passado. E para eu conseguir caminhar, ir em direção ao futuro, eu preciso aprender a perdoar. Você precisa aprender a perdoar, porque sem perdão, o que nos resta é o desejo de vingança. E esse desejo de vingança, ele vai nos consumindo por dentro. Ele vai fazendo com que a nossa vida viva cheia de ressentimentos, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de mágoa. E isso vai queimando a gente por dentro, vai provocando doenças no nosso corpo, vai provocando doenças na nossa alma, vai provocando doenças no nosso psiquismo. E pior do que isso, vai nos afastando uns dos outros. Vamos nos afastando e não conseguimos mais progredir e avançar nesta vida. Por isso, Jesus, quando ele fala sobre o perdão, a primeira coisa que ele começa a dizer aqui, né, para as pessoas que estavam ouvindo essa mensagem, ele diz, né, se o seu irmão pecar contra você, vá, e a sós com ele mostre o seu erro. Nós temos uma cultura, né, de que quando alguém erra conosco, nós acabamos achando que essa pessoa que errou, que pisou na bola, é ela quem deve nos procurar. Eu guardei, né, durante muito tempo
muito ressentimento no meu coração. Então, nos meus relacionamentos afetivos, e eu trouxe isso, acabei trazendo isso para dentro do meu casamento, e no início do meu casamento, graças a Deus, eu consegui perceber, né, o quanto isso era ruim e fazia mal para a minha relação com a minha esposa. Eu tinha a mania de ficar ressentido, magoado. Quando acontecia alguma coisa que não estava bem, eu emburrava, ficava de bico, né, como dizem, ficava bicudo, e não falava, não colocava para fora, não dizia, né, para ela, né, para minha esposa, aquilo que estava acontecendo, aquilo que tinha acontecido na nossa relação e que estava me machucando. E eu ficava, né, bicudo e pensando, poxa, não é possível que ela não está vendo, que ela não saiba aquilo que ela me fez. E eu acabei descobrindo que muitas vezes eu me sentia ofendido e ela nem percebia que havia me ofendido. Eu ficava magoado e ela não percebia que aquilo que ela havia feito, que tinha me deixado magoado. Então eu aprendi, graças a Deus, que era necessário que eu pudesse falar, colocar para fora, esclarecer aquilo que estava acontecendo. E Jesus, ele diz isso para a gente: se alguém vier e pecar contra você, você deve ir ao encontro dessa pessoa e dizer para ela o que aconteceu, mostrar para ela o seu erro. Você deve rasgar o seu coração, rasgar o véu, se abrir, mostrar, dizer para ela aquilo que aconteceu para tentar resolver essa situação. Se essa pessoa não lhe ouvir, né, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, é o que diz o texto. Mas se ele não lhe ouve, leve consigo um ou mais 2 outros, de modo que consiga ali conversar e tentar tratar e resolver essa situação, porque tem circunstâncias na nossa vida que o nosso repertório ele acaba. A gente vai tentar conversar, vai tentar resolver o problema e às vezes a gente não vai conseguir resolver o problema. E aí vai ser necessário que outras pessoas possam vir nos ajudar, pessoas da nossa confiança, não fofoqueiros, não pessoas que venham para botar mais lenha na fogueira, mas pessoas sábias, pessoas experientes, que possam vir nos ajudar a tentar resolver essa questão que está machucando e que está interferindo nas nossas relações. E aí o texto diz, se você for com essas testemunhas e elas conseguirem, você vai, né, resolver essa questão. Mas ainda assim, se 2 pessoas mais além de você não conseguirem resolver o problema, chama então a igreja, chama a comunidade. Né? E a Bíblia diz que nós devemos chamar a igreja, chamar a comunidade, não para expor o pecado do nosso irmão, não para expor a pessoa publicamente e encontrar um jeito de, além de fazer essa exposição, pensar em excluir ela, afastar ela da comunidade. Mas ir com um grupo de pessoas, ir com a comunidade para que ela se sinta amada, se sinta acolhida e consiga perceber, né, o mal que ela fez a você e aquele mal, o quanto tem machucado a sua própria vida e o quanto que ela é querida, o quanto que ela é amada. Então, a ideia de chamar um grupo grande de pessoas, de chamar a igreja, chamar a comunidade, é sensibilizar essa pessoa para que ela possa ser tocada, né, de uma forma que ela seja acolhida, que ela se sinta amada e ela possa voltar atrás naquele mal que ela fez e ela possa se arrepender dos seus males, dos seus pecados, de toda ofensa, de tudo aquilo que ela fez de mal contra você. Então, é importante que a gente possa aprender isso e começar a colocar isso em prática nas nossas vidas, porque se eu fico esperando que o meu agressor, aquele que me agrediu, venha se desculpar, eu corro num risco dessa relação nunca ser restaurada, dessa pessoa nem saber o porquê, né, da nossa relação ter se rompido. E aí, quando Jesus, né, está conversando sobre isso com seus discípulos, Pedro vira para ele e pergunta, Senhor, então quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus diz para ele, não, Pedro, eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão, ele deve ser algo ilimitado. Ele deve ser ilimitado. O perdão não deve ter limites. Nós devemos perdoar ilimitadamente. Ilimitadamente por quê? Porque nós fomos perdoados pelo Senhor.
Nós fomos perdoados pelo Senhor primeiro. E por termos sido perdoados pelo Senhor, nós devemos exercer o perdão também sobre a vida das outras pessoas. Esse texto me ensina que aquele que erra comigo, né, o fato dele ter errado comigo não faz com que eu seja melhor do que ele. Por quê? Porque eu também tenho as minhas sombras, eu também tenho o meu lado obscuro, eu também tenho os meus problemas, eu também tenho os meus pecados. Eu sou tão pecador quanto essa pessoa. Eu talvez não erre da forma como ele errou comigo, mas eu também cometo erros, eu também tenho os meus pecados, eu também tenho as minhas limitações, eu também tenho as minhas dificuldades. E o Senhor, né, de uma forma tremenda, grandiosa, ele me amou tanto a você, que ele deu o seu filho para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Então eu devo perdoar, porque eu já fui perdoado pelo Senhor. Na oração do Pai Nosso, existe ali no original, no grego, um imperativo, né, que é um imperativo que faz com que aquilo que aconteceu no passado continue acontecendo aos nossos dias e também para o futuro, né, de que na oração do Pai Nosso, a gente ora assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E à primeira vista isso pode parecer uma barganha, mas não é. Essa oração, ela repete esse raciocínio aqui de Jesus, né, de que nós temos os nossos pecados perdoados porque o Senhor nos perdoou primeiro. O Senhor foi que tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. O cristianismo, né, é a única religião, vamos dizer assim, que Deus, ele vem ao encontro da criatura. Deus vem ao encontro da humanidade. Em todas as outras religiões, as pessoas têm que fazer alguma coisa para ir ao encontro da divindade. Mas no cristianismo, Deus toma a iniciativa e ele vem ao encontro de nós, da humanidade. Então o Senhor, ele nos amou primeiro, porque ele reconheceu a nossa dificuldade em por nós mesmos conseguirmos nos livrar da condição na qual nós vivíamos. E por causa disso, agora nós precisamos também ir ao encontro das pessoas para poder derramar sobre a vida delas o perdão que nós recebemos primeiramente do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, o Senhor nos perdoou primeiro e agora eu preciso aprender a perdoar aqueles que fizeram algum mal contra mim. E o perdão é a única forma da gente se libertar dessa prisão que é a vingança, que é o ressentimento, que é o ódio, que é esse desejo maligno de querer dar veneno para o outro morrer, mas quem acaba morrendo somos nós mesmos. Né? É querer tocar gasolina, né, nos outros e tacar fogo, mas quem acaba sendo queimado, sendo consumido, somos nós mesmos, porque nós vivemos aprisionados. E a única forma da gente conseguir caminhar e avançar nessa vida é em relação uns com os outros. É tendo relacionamentos que possam fazer com que as nossas vidas voltem a florescer, fazer com que as nossas vidas voltem a crescer, voltem a avançar e volte a se multiplicar. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja tocado, tocada por essa palavra e que hoje você possa aprender, né, a perdoar, você possa aprender e se lembrar que o Senhor te amou primeiro e ele veio ao seu encontro, tomou a iniciativa de vir até você, que você possa tomar a iniciativa de ir ao encontro daquele que pecou, falhou, magoou, machucou você. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Tenha uma ótima, linda e maravilhosa semana em nome de Jesus.